Olá, boa tarde a todos e bom ano, que estamos a começar janeiro de 2026. Ora, hoje vamos fazer aqui uma entrevista no nosso escritório à nossa nova estagiária, a doutora Isis Spencer, que está aqui hoje na nossa companhia, hoje, e estará durante pelo menos mais 12 meses, e esperamos nós que mais tempo, que virá fazer então a sua formação connosco. A Isis é natural de Cabo Verde, mas fez o seu percurso académico aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde já concluiu a sua licenciatura e ingressou agora na Ordem dos Advogados no Conselho Regional de Coimbra, tendo eu a honra de ser a sua patrona. Nesta conversa, a ideia é conhecer a história, os desafios de estudar fora do país de origem, claro, o caminho até à advocacia em Portugal e os conselhos que deixa aos outros estudantes, e este sim o motivo aqui da nossa entrevista, para poder ajudar também outros estudantes que queiram ingressar neste caminho. Por isso, acompanhem-nos nesta partilha muito inspiradora aqui com a doutora Isis. Olá Isis, boa tarde. Olá, boa tarde, doutora. Ora então, para começarmos, eu pedia para a Isis se apresentar, quem é a Isis, como é que chega aqui a Portugal, porquê este curso de Direito e aqui em Coimbra. O meu nome é Isis, eu tenho 23 anos, sou de Cabo Verde, da Ilha do Sal. Estou aqui em Coimbra há 5 anos e pronto, a minha viagem com o Direito, eu gostaria de ter uma história assim meio bonita, mas surgiu do nada. A princípio eu ia fazer a licenciatura em Economia e estava mais inclinada a ir para o Porto, só que depois com a pandemia, num belo dia, acordei e pensei, se calhar não é isso. E comecei a pesquisar, a fazer alguns testes vocacionais e pronto, os resultados sempre eram de direito. E comecei a pensar no convívio com as pessoas que eu tinha, o que é que elas me diziam que eu tinha aptidão. E todas sempre, em qualquer situação, diziam, tu tens que ser advogado. Todos tinham essa percepção e só eu mesmo é que não tinha. E pronto, andei a refletir durante alguns meses e depois, para espanto de todos aqueles que conviviam comigo, mudei de ideias, já não era economia e passou a ser direito. Portanto, vem na altura da pandemia. Sim, no final de 2020. E como é que foi fazer Direito numa altura dessas, a chegada aqui a Coimbra, como é que foi a integração? Foi muito difícil, porque para além de estar fora de casa, aqui também eu tinha que estar dentro de casa, então eu estava tirada pronto, estava fora do meu ambiente e não conseguia fazer novas amizades, eu não ia à faculdade, tanto é que as aulas, pronto, eram num regime em que alguns alunos eram selecionados para ir presencial e outros ficavam em casa. E eu me lembro do meu espanto de chegar à faculdade e ver alguns professores sem máscara e ficar, mas ele é assim, porque eu só tinha o conhecimento deles assim, com a máscara. Então, pronto, foi realmente difícil a integração. E assim, concretamente, o que é que mais custou ao deixar Cabo Verde e iniciar este caminho académico em Portugal, a nível dos estudos, porque completou o ensino no liceu em Cabo Verde e depois chegou aqui para a licenciatura. Foi uma diferença muito grande? Não notou diferença? É assim, a comparação que eu posso fazer se calhar não é tão fiel, uma vez que eu nunca estive no ensino superior em Cabo Verde, eu só conheço mesmo aqui de Portugal, mas eu acredito que haja sim essa diferença, principalmente no método de estudo. Eu não conseguia adequar da forma que eu estava, pronto, habituada ao liceu, se calhar também os colegas daqui passaram pela mesma dificuldade, e de conseguir perceber aquilo que os professores esperavam que eu respondesse nos exames. Eu acho que a princípio foi essa a maior dificuldade. Teve dificuldade na linguagem, até porque é uma linguagem jurídica, normalmente os professores, introdução ao direito, aplicam uma linguagem mais técnica. Teve dificuldade na linguagem? Eu me lembro de ler um livro,
acho que era o Dr. Pinto Bronze, Pinto Bronze. e pensar, meu Deus, ele está a escrever em português. E eu era assim, com um livro e um dicionário ao lado, e eu lia, tinha que ir lá procurar, porque era realmente muito, muito difícil de conseguir perceber. Muito bem. E ao longo da licenciatura, alguma vez pensou desistir ou gostou do curso? Como é que foi essa experiência? Eu sempre ligava para casa e dizia, olha, eu vou-me embora. Tinha esses momentos, mas acho que nem eles acreditavam. Eles tinham mesmo a certeza, a Elsa está a dizer, mas assim, pensar a sério, nunca. Mas às vezes, na véspera de um exame, eu pensava, porquê é que eu estou a fazer isso? Mas não, eu gostei e terminei o curso com a convicção que fiz a escolha certa. E essas dificuldades foram sentidas mais no primeiro ano de licenciatura ou prolongaram pelo curso? Eu acredito que os 2 primeiros anos tenham sido os mais difíceis, porque pronto, quando a pessoa inicia, ela não consegue ter a visão completa daquilo que é o sistema jurídico e pronto, as peças ainda não se encaixam e anda-se tudo assim meio à solta, não se consegue perceber o que é que está a acontecer. Acredito que a partir do 3º ano as coisas começaram a fazer mais sentido. E a nível social, por exemplo, porque há muita ideia em Cabo Verde que Portugal acaba por ser um tudo. Portugal é que é bom, Portugal. Sentiu isso quando chegou a Portugal ou ficou desiludida de alguma forma? Não era o que estava à espera? Também veio numa altura complicada. Sim. É assim, eu não tenho também a noção daquilo que era Coimbra e que era Portugal antes da pandemia. Então a primeira impressão não foi assim grande coisa, uma vez sim, claro. Eu não conseguia sair de casa, mas depois, quando eu consegui sair e fazer as minhas coisas, acho que acabou por atender às expectativas que eu tinha. Pronto. A única coisa era não ter os amigos e a família, mas isso já era o esperado, uma vez que eu estava pronto, longe. E neste momento, ao fim destes anos, a ideia é voltar ou ficar? Por agora eu pretendo ficar. Não descarto a possibilidade de algum dia regressar, mas por agora eu pretendo ficar. E gosta, sente-se ambientada? Sim, eu me sinto em casa. Em casa. Pronto, Coimbra também, às vezes quando eu lá estou e estou a regressar, eu sinto saudades da minha casa. Estou aqui e sinto-me bem quando chego, é a minha casa também. Ok. Ora, portanto, esta adaptação podemos dizer que foi um sucesso. Alguma vez sentiu algum preconceito ou barreira por ser uma estudante internacional? Preconceito eu nunca senti. Sei que há colegas que relatam, mas da minha parte eu nunca senti. Eu sempre senti-me bem tratada em todos os lugares que eu já fui, mas uma coisa que eu noto é que nós, os estudantes internacionais, às vezes já chegamos logo a pensar que as pessoas não vão querer a nossa companhia ou pronto, com um certo receio. Às vezes nós mesmos... É que já teriam essa barreira. Exatamente isso. Acabou por criar alguma rede de apoio durante o curso ou conta só com os amigos de lá e com a família de lá? Ou já conseguiu criar aqui uma rede? Não, acho que agora eu já tenho uma rede assim. Eu já tenho as pessoas que eu posso ligar para resolver os problemas sem recorrer a quem está em Cabo Verde. Então eu já acho que é bom. Olha, e esta entrada na Ordem dos Advogados? Desde já parabéns. Obrigada. E o que é que representa para a Isis entrar agora na Ordem dos Advogados aqui em Portugal? Eu estou bastante entusiasmada com esta experiência e aquilo que eu estou a pensar é em aproveitar o máximo que eu conseguir. Durante este um ano eu quero fazer tudo o que der para fazer e para descobrir e tentar e falhar e fazer tudo. Claro que e sim. Pronto, é isso. E consegue relatar em palavras, que às vezes há coisas que não é fácil relatar em palavras, mas o que é que sentiu quando recebeu a carta de admissão à Ordem dos Advogados? Eu passei alguns minutos a contemplá-la, porque quando eu terminei a licenciatura, eu nunca pensei em ser advogada, eu não tinha essa ideia, ainda estava meio uma zona assim cinzenta. Pois, e foi aqui no escritório, eu acho que eu até tinha uma ideia diferente do que era ser advogada, e aqui no escritório eu consegui ver mais ou menos a dinâmica e acabei, pronto, por gostar e querer também.
E já agora aproveito por aí. Porque é que se autopropôs a um estágio ainda antes da Ordem dos Advogados? Sentiu essa necessidade porquê? Porque eu acho que, por vezes, nós automaticamente, ao terminarmos uma licenciatura, vamos à procura de um trabalho, só que nunca tivemos nenhuma experiência prévia na área. E eu acho que é um bocado difícil a pessoa já começar a trabalhar sem ter construído uma base prática, até porque a minha formação teórica eu considero que foi sólida, mas eu acho que a parte prática deixou um bocado a desejar. Pronto, é a sensação que eu tenho. Claro. O que é que mudaria no curso, por exemplo, no curso de Direito, para tentar colmatar, por exemplo, essa falha? O que é que poderia propor para o curso, portanto, facilitar esta integração? É assim, eu acho que o sistema que nós temos atualmente não está mal, mas acho que é preciso os alunos terem mais espaço para debaterem as ideias. O tempo das aulas é um bocado curto e também, aliás, o semestre é curto e os professores, eu percebo que eles queiram cumprir aquilo que lá está e depois não sobra tempo para trocar. Sim. Claro que sim. Já agora, que mensagem é que daria a outros estudantes, não só cabo-verdianos, mas outros estudantes internacionais que querem, portanto, chegar a esta posição de vir a tirar a Ordem dos Advogados, fazer o curso aqui junto da Ordem dos Advogados? Qual é o conselho que dá? Eu vou dar dois. É assim, para mim, o primeiro, que é para mim é o mais importante, é manter-se fiel aos seus princípios. Porque acontece é que muitos de nós, ao sairmos de casa, acabámos por esquecer aquilo que lá aprendemos. E durante todo o meu percurso surgiram várias oportunidades de desviar um bocado do caminho, mas eu mantinha sempre em mente aquilo que eu tinha trazido de casa. E eu acho que é isso que, pronto, fez com que eu continuasse a trilhar o percurso. E depois, outro também que não deixa de ser importante, é mais importante que saber aquilo que se quer, é saber principalmente aquilo que não se quer. Porque através disso, eu acho que eu fiz escolhas que mesmo que, pronto, mais à frente eu reconheça que se calhar não eram as melhores, mas pronto, eram escolhas que estavam dentro de uma lista. No momento faziam sentido. Exatamente. E pronto, é a minha mensagem. Em relação ao estágio, pronto, no caso da Isis, a Isis até já se tinha autoproposto a um estágio prévio a este da Ordem dos Advogados, mas considera, e do contacto que tem com outros estudantes, que é difícil encontrar um estágio para fazer a Ordem dos Advogados? Para fazer a ordem, eu acredito que sim. Quanto a estágios curriculares, eu acho que até existe a oportunidade, mas muitas vezes os colegas não têm informação. Há alguns que não a procuram e outros mesmo que, pronto, que não conseguem sim, não conseguem. Eu nem sei se existe, por acaso é mesmo desconhecimento meu, porque sei que existem várias associações de estudantes, aliás nós trabalhamos com várias e que trabalham muito bem aqui na universidade. Eu não sei se os estudantes de Cabo Verde têm alguma associação que existe também. Porque de facto as associações é que vêm fazendo trabalhos de conseguir esta integração e tem sido mesmo muito importante, tem sido mesmo muito importante a atividade e a atuação deles na colocação dos estudantes previamente em escritórios, da realidade que vamos vendo. Mas por acaso da Associação de Estudantes de Cabo Verde ainda não tivemos assim muito conhecimento para pôr em falar com eles. Agora. Muito bem. O que é que mais a surpreendeu entrar assim na prática da advocacia? Eu diria tudo, porque aliás, ainda há pouco começou por dizer que não era bem a ideia que tinha do que era a prática. Então, o que é que foi, qual era a ideia que tinha e o que é que realmente é na sua visão? Eu, sendo bem sincera, eu achava que era muito chato. Que era estar aqui no escritório e ter que atender as pessoas, mas depois pronto, vendo a dinâmica como é, eu sinto-me muito bem estar a falar com as pessoas, é que também
vai se intercalando entre ser advogada, é psicóloga, numa hora é amiga, então são tantas coisas numa só e eu consigo ter a parte em que estou mais concentrada a escrever e na outra parte em que estou a conversar e pronto, eu gosto desta De facto, fala de uma coisa que é importante, é que o advogado muitas das vezes tem que ser uma série de coisas, desde o amigo ao psicólogo, tem que estar, portanto, não é só aqui um despejar de direito. Já agora, quais são as áreas que mais despertam interesse? Quando eu iniciei o estágio, era Direito Civil. Estava completamente apaixonada, ia fazer um mestrado em Direito Civil, só que, ultimamente, eu só consigo pensar em Direito Penal. É só... Passo lá a perceber porquê. Para mim é só isso, eu não sei porquê, mas é assim, eu acho que eu sempre pensava em Direito Penal e já pensava automaticamente em homicídio e essas coisas. Mas eu vi outras vertentes do direito penal que me chamam, bastante atenção. E se calhar também foi a outra questão que chegámos a falar, porque a ideia que o estudante tem, e que ainda vem muito com os seus valores, e ainda bem que os temos, não vou estar a defender uma pessoa que fez algo errado. E os estudantes é muito comum chegarem cá com essa ideia. Como é que eu vou defender alguém que eu sei que matou, que roubou, que traficou? E tenho muito essa ideia. Eu acho que só durante depois o trabalho em escritório é que começam a perceber que nós não estamos a defender um crime, nós estamos a defender os direitos de determinada pessoa. E acho que só quando se mete isso na cabeça é que então começam a perceber que até é bonito, que até é uma área bastante interessante. Eu agora pedia-lhe para dar alguns conselhos aos estudantes, agora especificamente cabo-verdianos, que estejam a pensar vir estudar, fazer a sua licenciatura em Coimbra e para quem queira depois seguir a área da advocacia para se inscreverem na Ordem dos Advogados, que conselhos é que daria? O conselho que eu daria, eu acho que também é algo muito importante, é estar atento às oportunidades, porque eu acho que elas estão assim, é só a pessoa estar atenta para conseguir apanhá-las. Tive muita dificuldade no visto ou foi algo rápido? Foi rápido, só que eu acabei por chegar atrasada. E eu acho que é algo que continua mesmo decorridos 5 anos, eu acho que ainda continua a acontecer. Muito bem. Mas pronto. Foi algo. Sente que esta trajetória, este percurso, vir para Portugal, fazer o seu curso, agora estar já na qualidade de advogada estagiária, que alterou de certa forma como pessoa a sua trajetória de vida? Isto alterou alguma coisa? Com certeza. Eu acho que ter ficado em Cabo Verde e ter feito o curso em Cabo Verde, existiria uma Isis completamente diferente. Porque sair do país e ver-me sozinha aos 17 anos de idade, do nada, sem a mãe, sem o pai, sem ninguém assim, eu acho que foi uma experiência que contribuiu bastante para o meu crescimento. Muito bem. Se alguma vez voltasse a Cabo Verde, qual era o papel que gostaria de desempenhar? Eu não tinha pensado nisso ainda, mas eu acho que eu seria advogada. Também estou a fazer o estágio, eu não posso dizer outra coisa, mas à partida sim, seria para ser advogada. Muito bem. E onde é que se vê daqui a 5 ou 10 anos? Eu imagino muitas coisas, mas eu também às vezes não gosto de fixar muito a elas, porque eu sou um bocado teimosa e depois se aparecerem outras coisas, eu gosto de manter os horizontes assim. Muito bem. Pronto, eu acho que foi uma conversa que de certa forma já deu para partilhar estes desafios, estas conquistas, que no fundo são os desafios e as conquistas de muitos estudantes que chegam aqui a Portugal. Acreditamos que esta trajetória é sem dúvida uma trajetória de sucesso e por isso desejo os parabéns e as maiores felicidades e que este ano agora seja um ano de muito trabalho, de muito empenho, como aliás tem sido até aqui, para no final, depois fazermos a entrevista final de fim de curso junto da Ordem dos Advogados.
Antes de terminar, só dizer uma coisa, é que aqui a doutora Isis é uma pessoa real, uma pessoa de carne e osso. Nós estivemos ainda na dúvida em fazer aqui hoje esta entrevista, porque apesar de ser um nome lindíssimo, o Isis, mas acabou de ter as suas contas bloqueadas, precisamente por causa do nome, Isis, e pronto, e agora vamos ter que resolver essa situação, mas já agora aproveitamos este apontamento para dizer que realmente é uma pessoa, não é nenhuma seita, e portanto vamos então agora terminar aqui esta nossa entrevista e esperemos que daqui por um ano vamos voltar a fazer para conhecer depois a Isis daqui por um ano. Muito obrigada. Obrigada, obrigada.